O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Segunda parte, Filosofia, Interpretação da Filosofia, capítulo 3, Cultura. Razão. 197. Como se observa no plano espiritual, o patrimônio da cultura terrestre. Todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Logicamente, que a espiritualidade superior vai ver nossos esforços, vai ver todo o trabalho que nós fazemos, tudo aquilo que nós dedicamos às realizações para a edificação da nossa cultura, que são as mais variadas em vários recantos do país e do mundo. Que dentro de cada país tem pelo menos uns 5 blocos culturais diferentes. Ou miscigenação de várias culturas juntas. Todavia, é preciso encarecer que, neste outro lado da vida, a vossa posição cultural é considerada como processo, não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Então, o processo cultural de todos os povos é um processo que vai caminhando para um fim, para edificar a sabedoria de todos nós. Então, um processo de desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento da sabedoria humana para um objetivo superior, para um objetivo edificante. E nós temos que entender que a nossa alma está sempre edificando-se a si mesma. Em todos os processos, em cada encarnação que passamos, dentro de cada cultura diferente, que tem gente que são verdadeiros ciganos. Reencarna num país, reencarna no outro, reencarna no outro, reencarna no outro, e vai aprendendo um pouquinho de cada um, fazendo aquela colcha de retalho, para que lá na frente ele consiga desempenhar missões mais importantes. Porque todos nós estamos sendo preparados na universidade da vida para missões importantes dentro do processo de evolução da Terra. Logicamente que os espíritos que vão fazendo esse papel migratório constante são espíritos já preparados, selecionados para cumprir esse desiderato de estar sempre passando por culturas diferentes, angariando experiências, sabedoria e conhecimentos para os futuros que nos aguardam, para todas as possibilidades mais transcendentes do amanhã. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença, que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. A segunda, porém, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Então, aquilo que nós dissemos, à medida que a alma vai migrando, encarna, desencarna, passa por uma cultura, passa por outra, renasce num país, renasce no outro, ela vai adquirindo valores. Então tem a cultura terrestre, que vai desenvolver a sabedoria dos seres humanos naquele grupo cultural, e tem a sabedoria do espírito, que é aquilo que o espírito vai armazenando no processo divino das reencarnações sucessivas da vida contínua do espírito. E assim, ele vai adquirindo conhecimento, sabedoria, para todo um despertar, para todo um entendimento superior. 198. Pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Para si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. Então, nossa civilização vem passando por processos de readaptação, de reedificação do bem em si mesma, mas, em compensação, vícios, tendências e ações praticamente insanas de algumas pessoas acaba levando toda a civilização terrestre a passar por amarguradas ruínas ou amarguradas situações de sofrimento. Devido a quê? Muita racionalidade e pouco sentimento, muita valorização das coisas materiais
e pouca valorização do sentimento humano, daquilo que nós devemos procurar construir na edificação do bem, principalmente deixando um pouco de emoção naquilo que nós fazemos e o sentimento de amor pelo semelhante, de consciência de responsabilidade frente às leis divinas. Ou seja, nós temos um conjunto de situações e de fatores que vão ser importantes para a constituição de cada um de nós, espiritualmente falando, ao longo da vida. Se nós deixarmos simplesmente a razão e a busca pelas coisas materiais imperarem, nós estaremos perdendo a parte emocional e sentimental de fazer valer a caridade, a compaixão, a solidariedade e, principalmente, uma ajuda no progresso para que todos possam progredir conjuntamente. A razão sem o sentimento é fria e implacável como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Temos que procurar entender que temos um processo evolutivo de toda a humanidade, caracterizado pelas nossas conquistas íntimas, dos nossos bons sentimentos, da nossa compaixão, da nossa solidariedade. E a razão, ela vai dando norte, vai dando sentido para que algumas coisas possam acontecer, mas nós temos que saber fazer valer os bons sentimentos, os bons ideais. 199. Poderá a razão dispensar a fé? A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. E aqui Emmanuel já deixa bem claro que nós temos uma razão muito limitada, porque a razão divina, a razão de um Cristo, de um Jesus, é diferente da nossa razão. Então, a nossa razão é extremamente frágil, por isso precisamos da fé, da emoção, do sentimento, para irmos nos moldando nesse conjunto de fatores para edificarmos a sabedoria em nós. Em virtude da separação de ambas, mas nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Se nós tivéssemos mais sentimento, mais emoção, junto dessa razão iluminada pelos bons sentimentos da fé em Deus, agiríamos diferente. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Querer assenhorear-se das conquistas do mundo, pela razão, perdemos. Porque tudo tem um conjunto de valores, um conjunto de situações diferenciadas. Para olharmos para o mundo, não podemos ser unipolar ou unidirecional. Temos que ter uma visão sistêmica. Porque são várias nações, são várias culturas, são vários costumes, são vários ideais. E todos devem ser respeitados. Não podemos impor esta ou aquela ideia. Então, temos que ter uma visão sistêmica, uma visão mais abrangente, para, com essa visão abrangente, trabalharmos com amor, com respeito uns pelos outros e, no intercâmbio cultural de uns com os outros, irmos nos enriquecendo de valores, de conhecimentos, para chegarmos um dia à sabedoria, que naturalmente expressar-se-á através da prática natural do Evangelho em cada uma das nossas ações. Falaste demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção de cadeias e de prostíbulos. Precisamos então treinar a olhar para o nosso horizonte com novos olhos, com novos sentimentos. Queremos verdadeiramente a paz? Por que construímos tantos canhões? Logicamente, que os países que não estiverem bem armados, ou associado a algum país bem armado, ele corre o risco de ser tragado, engolido, destruído por outro, na atual condição que está no nosso planeta. Mas tem que haver um padrão de sentimento de equilíbrio em todos.
Isso só vai acontecer quando a grande massa mobilizar-se para o bem, para a fraternidade universal. E para isso precisamos aprender a praticar o Evangelho de Jesus. Ainda é meio utópico falarmos de uma paz verdadeira, mas são sentimentos que devem ser trabalhados gradualmente para alcançarmos a plenitude. Porque em guerras não tem vencedores, só tem vencidos. Porque aquele que vence a guerra no plano material, ele a perde no plano espiritual. Logicamente que tem exceções. Tem aqueles que vencem a guerra no sentido de parar aquele morticínio, aquelas ações insanas de quem começou. São situações extremamente delicadas que nós temos que ter muito cuidado a avaliar e, aliás, nós só temos que pedir a paz, orarmos pela paz. Não temos o direito de julgar este ou aquele, porque nós não entendemos todos os ângulos de envolvimento de uma guerra. Por isso, temos que ter muito cuidado ao querermos fazer julgamentos. E sim, pedimos a Deus que ilumine os corações de todos, abençoe a todos, para que possamos caminhar e prosseguir na nossa jornada de luz, de esplendor e de fraternidade. Este progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem na luta em glória e sem fim. Ou seja, o progresso que cria cada vez mais armas, as indústrias voltadas para as armas, a economia de muitos países é baseada na venda de armas. Então, isso ainda mostra que nós estamos nos rastejando em termos espirituais. 200. Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? E como nós estamos aqui falando em paz, falando em bons sentimentos, logicamente que o número de pessoas que buscam a paz verdadeira e desenvolver bons sentimentos vem crescendo gradualmente. Mas ainda somos uma grande minoria. Porque muitos são belicosos, não com os outros, com os países, não querem guerras, mas eles estão em constante conflito dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ônibus, no trânsito. Então isso traz desequilíbrios. Então, os desvios da razão humana, a origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo, ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram os desvirtuamentos da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio, no caminho infinito de conquistas da vida. Se nós formos ver a evolução do sentimento humano para melhor entendermos esse conceito que o Emmanuel traz aqui para a gente, do sacerdócio do cristianismo, ao longo dos séculos, desde o Cristo até os dias de hoje, temos que ver a Caminhos da Luz, e para entendermos a Caminhos da Luz, nós temos que ver, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Nesses 5 romances, Emmanuel vai mostrando a evolução do sentimento, a evolução do cristianismo, até chegarmos em um patamar de entendimento mais abrangente do Evangelho e de aplicação do Evangelho. E também nós temos que ver os Exilados da Capela, a Caminhos da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque dentro desses 8 livros, nós vamos ter uma noção do desenvolvimento do sentimento humano ao longo de milênios, talvez milhões de anos. Certo? Então, aí lá atrás, o sacerdócio, em um dado momento, visando se proteger inicialmente, mas a proteção é muito mais pelo glamour dos certos líderes do que pela proteção da igreja. Criou-se um vínculo Estado-igreja, igreja-Estado, em vários pequenos reinos da Europa, e isso trouxe, primeiramente em Roma, depois espalhando-se isso para a Europa, isso trouxe grandes problemas, porque muitas das vezes aqueles que assumiam a liderança das igrejas não eram muito afeitos à bondade, aos bons sentimentos e à caridade, inclusive perseguindo quem fazia o bem, desenvolvendo assim, dentro da nossa sociedade, um egoísmo e ações muito perigosas para o porvir. Conforme vemos no dia de hoje. 201. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? Ambas se completam no campo das atividades do mundo, como 2 grandes rios que, servindo
há regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Então, Emmanuel usa aqui um símbolo bastante interessante, que todas as religiões, todas as seitas religiosas, é como se fossem dois rios. Nascem em ponto distinto, convergem para o mesmo ponto, onde se unem, seguem um rumo juntos, até desaguarem no oceano. E esse oceano é o da sabedoria. Então, por exemplo, pegando aqui o budismo e o cristianismo. Um do Ocidente, outro do Oriente, vão caminhando em paralelo ao longo da jornada da vida. Um dado momento, grupos de pessoas começam a ver que os dois se entrelaçam nos ensinamentos. Não tem de grandes diferenças. E aí, caminham para o grande oceano da sabedoria da vida, que é aprender a amar, aprender a fazer o bem, desenvolver a compaixão. Está no ensinamento de Buda, está no ensinamento de Jesus, na linguagem apropriada a cada povo que recebia aquele ensinamento. E assim, nós vamos observando que a religião sempre tem os caminhos para nos conduzir ao processo da sabedoria. E como aqui está colocando as religiões e a razão, é logicamente que é uma razão para a razão do povo oriental é um pouco diferente da razão do povo ocidental. A partir do momento, conforme explicamos anteriormente, das encarnações sucessivas em culturas diferentes, vai se adquirindo conhecimento, vai se adquirindo dentro dessa racionalidade, dessa razão muito concreta para uma razão mais abstrata e adquirindo os conhecimentos realmente das religiões em cada região, vai se convergindo para um único rio, quando ainda vai se metamorfoseando aqueles conhecimentos, aqueles aprendizados, aqueles ensinamentos, para chegar no grande oceano da sabedoria. Então, tanto as religiões quanto essa razão que é diferente para o ocidental como para o oriental, porque pensamos diametralmente diferente. A forma de pensar do oriental é muito diferente de pensar do ocidental. E a forma de agir também. E com isso, vamos aprendendo a admirar um ou outro em troca de valores, a troca de informação, a troca de conhecimento, até que tenhamos sabedoria para extrair o que há de melhor em cada uma delas. 202. No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? David Bohm, um físico inglês, considerado um dos maiores físicos do século passado, né? Já estamos no século XXI, então do século XX, início do século XXI. Se não me engano, ele faleceu no iníciozinho do século XXI. Então, David Bohm criou no livro A Totalidade e a Ordem Implicada. Nesse livro, no último capítulo, ele fala: ou o ser humano entende a consciência, ou a física ficará parada. Não tem como evoluir mais a física sem entender a consciência. E algumas pessoas, alguns cientistas parecem, não posso afirmar, que não quiseram entender essa consciência. Mas chega um dado momento que todos terão que convergir e caminhar para esse objetivo superior, para o objetivo da conscientização da consciência. Esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Limite esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. Então, essa racionalidade, essa aplicação dessa racionalidade, conforme o David Bohm deixou bem claro, tem um limite. À medida que nós não compreendemos plenamente o grau de a consciência e a interferência da consciência nas nossas vidas, na nossa existência, nós vamos tentando fazer manipulações. No momento que entendemos a consciência, aí nós vemos que temos responsabilidades ao fazer manipulações, seja ela qual for. E aí, temos que tomar atitudes, tomar ações mais compatíveis com o nosso processo de evolução, com o nosso processo de aperfeiçoamento. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham
e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Então, esse processo evolutivo, esse processo de desenvolvimento do conhecimento tem, né, um curso dentro da evolução. As entidades encarnadas na Terra vão ter, cada uma delas, uma responsabilidade, um padrão estabelecido de crescimento, de aperfeiçoamento, para, dentro dos limites de cada um, adquirir um determinado nível de conhecimento, um determinado nível de conscientização. Ou entendemos isso, ou até mesmo poderemos marchar para trás dentro do progresso tecnológico, do progresso religioso e espiritual e emocional da humanidade. Temos que entender que existe um limite e que as chamadas análises positivas têm sempre o limite da evolução espiritual daquelas entidades dentro daquele grupo e dentro da Terra. 203. Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Quase sempre, os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista, que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros, na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução. Porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. E que Emmanuel está nos mostrando aqui que, se você querer criar um processo muito exclusivista de só você saber, você logicamente será separado do processo universal. Mas, independente do apoio social, da coletividade que você tenha no mundo material, se você tem um esforço sincero de dar continuidade ao que alguém já fez, e se você respeita os trabalhos alheios, então automaticamente você vai, e você não tiver a pretensão de achar que só você vai construir a esfera evolutiva, a saber que você é uma peça da engrenagem, então o que ele traz para nós aqui? A espiritualidade vai santificar, vai nos ajudar a impulsionar esse conhecimento, a impulsionar os nossos valores espirituais para as grandes realizações, para a construção coletiva. E se formos olhar para o mundo dentro desse aspecto, dentro dessas possibilidades, temos muita coisa a aprender, temos muita coisa a refletir. Intelectualismo. 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectivos? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Temos que desenvolver os bons sentimentos, o sentimento de responsabilidade, o sentimento de coletividade, porque não somos seres que podemos viver isoladamente. Nós dependemos de uma edificação coletiva, de estarmos todos unidos. Vou fazer uma comparação meio grotesca, mas extremamente importante para nós entendermos. O tigre, o leopardo, a onça, eles são solidários. Eles caçam sozinhos. Então eles saem, têm que dar o bote certeiro para conseguir aquela presa para eles se alimentarem. As leoas trabalham em conjunto. Então, elas se organizam em grupo e fazem a seleção da sua presa, de quem eles vão atacar, dá o bote, mas de jeito que todas consigam trabalhar para conseguir aquela presa que eles querem, aquele alimento que eles precisam. Nós, seres humanos, temos que saber que somos coletivos, mas não no sentido de conseguir o alimento, conseguir uma presa, mas conseguir uma estabilidade de todo o sistema planetário. À medida que nós entendermos que todos nós fazemos parte de um grupo, que temos que desenvolver o sentimento de responsabilidade, de amor, de solidariedade, de compaixão, nós vamos começar a ver o mundo por novos ângulos, por novas perspectivas.
Por isso, nós temos que desenvolver o sentimento e a sabedoria para termos uma boa racionalidade nas nossas ações, porque nesse conjunto de fatores é que nos elevará para a perfeição infinita. Então, eu tenho que saber que eu não posso prejudicar um manancial de água, eu não posso destruir uma nascente, eu não posso destruir uma floresta. Eu tenho que saber utilizar tudo com racionalidade, mas com responsabilidade, com respeito. Aí, a gente vai estar construindo um mundo melhor. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Porquanto, a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Aqui, os dois slides anteriores estão aqui. Então, o Emmanuel nos mostra que o nosso orbe terrestre é ainda uma casa muito pobre. Ainda não temos perfeito entendimento de tudo o que devemos fazer, mas, dentro dessa perspectiva, o adiantamento moral sempre vai ser importante, e é muito mais importante do que os demais, porque quanto mais você se conquista-se a si mesmo moralmente, mais você cresce espiritualmente falando. Mas, em compensação, as conquistas intelectivas podem representar quedas na sua próxima existência. Certo? Então, os cientistas que desenvolveram as armas químicas na Primeira Guerra Mundial, eles arrumaram uma dívida muito grande, porque essas armas foram usadas em várias situações deprimentes, degradantes e criando dívida muito grande para quem as utilizou e para quem criou essas armas. Mas a misericórdia divina vai dar oportunidade a eles de reencarnar para reparar, só que eles nascem, mesmo que eles tenham um grande cabedal de conhecimento, grandes informações, e vão aprender muito mais fácil, por exemplo, agora as terapias naturais, terapias para ajudar a humanidade a evoluir, a tratar suas doenças, e serão sempre vistos como alguém perigoso, alguém que possa acreditar nele. Será que realmente essa pessoa está fazendo o bem mesmo? Ou ele quer me sabotar? Porque a consciência de quem fez o mal irradia insegurança diante daqueles que estão diante deles. Mas se alguns deles foram repetir o caminho do mal, de fabricar armas, vão encontrar pessoas que vão dar toda a credibilidade a eles para fabricar a arma. Porque há compatibilidade consciencial. Por isso, Emmanuel nos lembra que temos que ter muito cuidado com as conquistas intelectivas, porque elas podem representar um perigo para o nosso amanhã em futuras encarnações. Mas as conquistas morais sempre caminharão conosco, levando perspectivas de evolução e de crescimento e aprimoramento. 205. Podemos ter uma ideia da extensão da nossa capacidade intelectual? A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Muitos, às vezes aqui na Terra, conforme vamos ver mais à frente, reencarnados em condições de pouquíssima capacidade intelectiva, mas o seu espírito está dentro de um escafandro limitador das suas ações, para que ele possa aprender a dominar a sua mente, seu sentimento e suas emoções. Por isso, o corpo físico age como um limitador das nossas capacidades mentais. Vemos muitas vezes, no diálogo com os espíritos na mediúnica, falarem que aqui na Terra é muito difícil, porque nós não temos condições de utilizar a nossa mente, nosso cérebro, geneticamente codificado, passando de pai para filho, tem limitações que no planeta que eles estavam não tinham. Então, esses espíritos, muitos deles, entendem a missão deles aqui de já terem uma genética perispiritual para desenvolver um cérebro mais potente. Então, eles estão aqui para nos ajudar a desenvolver um cérebro mais potente. Mas alguns se revoltam e começam a querer usar a sua mente para produzir coisas mais deprimentes. Portanto,
vai ter uma reencarnação com limitações na sua capacidade de entender e às vezes até mesmo nascendo como demente. Só para rimar, tá? Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz, conforme explicamos, sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, que chamais subconsciência. Então, na nossa subconsciência, não devemos procurar acessá-la simplesmente por curiosidade. Tem um acervo de informações, de lembranças, de conhecimentos, de potencialidade, de possibilidades. E, somente sabendo utilizá-las com racionalidade, com respeito por nós mesmos, vamos conquistar amanhãs de luz, amanhãs de esperança e de fraternidade legítima. Procuremos, pois, conquistarmos-nos a nós mesmos, com amor e respeito uns pelos outros e principalmente pelas leis de Deus. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigida pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Poucas linhas com muitas informações. Todos nós que estamos aqui somos uma representação do homem transcendente, o homem espiritual. Mas esse ser espiritual, ele tem uma grande potencialidade psíquica, uma grande potencialidade intelectiva, mas a reencarnação impõe a ele limitações. Essa limitação vai ser de acordo com a sua missão ou com a sua expiação, para que ele se ajuste nas condições morais do mecanismo da justiça divina, do seu aprimoramento, do seu aperfeiçoamento, do seu crescimento. Por isso, todos nós vamos ter que passar por determinadas informações, passar por determinadas condições e alcançarmos no futuro a luz, a paz e a misericórdia que deve estar sempre presente em nós. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pelas necessidades de provas amargas. Isso que é importante nós entendermos. Nós temos um limite intelectual, porque nós temos que passar por determinadas provas amargas, por determinadas provas que limitam nossas potencialidades para termos mais humildade e, com isso, termos mais responsabilidade. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. O nosso cérebro é extremamente frágil. Por mais inteligente que sejam nossos espíritos, nosso corpo físico ele vai ter uma estrutura compatível com a nossa necessidade evolutiva. E muitas das vezes, o homem ainda coloca determinados veneninhos na alimentação que vai reduzir ainda mais essa capacidade intelectiva. Na alimentação e em outras coisitas que tem por aí. Imaginai a caixa craniana onde se acomodam células microscópicas inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1/1000 de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro. E tereis, assim, uma ideia exata da pobreza da máquina pensante, de que dispõe o sábio da terra para as suas orgulhosas deduções. Verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. É muito importante a gente ver que o Emmanuel traz para nós uma racionalidade construtiva. Mostra para nós, primeiramente, que a caixa craniana tem ali milhões, bilhões de células microscópicas, tênues, que se conectam uma a outra por milésimos de milímetros. Filamentos extremamente finos, que não dá nem para nós concebermos com a mente. E dentro dessa caixa, todas essas células dependem do oxigênio do sangue e milésimos de segundos podem ser fatais para muitos deles. E aí a gente vai ter uma ideia como nós somos frágeis.
como nós temos dificuldades. Aquelas crianças que nascem e têm complicações no parto, que por milésimos de segundo ou por alguns segundos falta oxigenação no cérebro, elas às vezes passam a ter lesões irreversíveis, mostrando a nossa fragilidade. Ah, mas ali tem um processo kármico, porque somos frágeis, senão não teria o processo kármico. E nós que conhecemos a homeopatia sabemos que principalmente tem sífilis, para que aconteça todas aquelas anomalias genéticas para impor severas limitações ao espírito. E às vezes a falta de oxigênio nem é bem falta de oxigênio ao nascer, é limitações do espírito que provoca, pela obsessão dos inimigos do passado, ou pela própria culpa, lesões automáticas em si mesmo, pela própria energia mental do espírito reencarnante. É muito complexo isso aqui para a gente falar, que vai ser exatamente a luta expiatória de cada um. E todos nós, ao longo da nossa existência, passamos por experiências que nos limita a capacidade mental, a capacidade intelectiva, para termos a conquista da humildade. 206. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Esse livro foi escrito na década de 50, se eu não estou enganado. 50 a 60. E nesses últimos anos, a nossa capacidade intelectiva tem reduzido bastante. Então, nós temos que fazer uma grande retrospectiva e pensarmos o que está acontecendo diferente nesses últimos anos. Uma delas foi a criação dos antibióticos, e vacinas e outras coisas mais. Alimentação muito artificial, muita industrialização da nossa alimentação, das nossas bebidas. Tudo isso traz limitações para o ser humano. Antes as mães tinham filhos mais cedo, hoje tem mais tarde. Também trazem limitações. Antes as mulheres casavam com o primeiro namorado. Hoje às vezes tem várias experiências para depois casar. Isso tem implicações na hereditariedade genética daqueles filhos. Para vocês entenderem isso, leia o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Então, mais o processo kármico do planeta, em que vamos desenvolvendo muita tecnologia com pouco sentimento, por pouca emoção, com pouca fé, tem que reduzir a intelectualidade para não cometermos muitas barbaridades. Certo? Isso é a interpretação que a gente está tendo agora. Mas condiz com toda a filosofia espírita do momento atual que a humanidade está vivenciando. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do OP, com o injustificável divórcio do sentimento. Então, nós estamos vendo, avaliando a questão intelectiva da Terra, o Emmanuel nos mostra que muitas pessoas, ou algumas pessoas que se destacaram intelectualmente, sentiram-se muito arrogantes, com muita prepotência, achando que estavam conquistando por si mesmo, mas criando muito mais desequilíbrio do que equilíbrio, muito mais problema do que solução. E isso por divorciar as nossas ações do sentimento que devemos ter uns pelos outros de amor, de compaixão, de solidariedade, aí vem todos os problemas inerentes ao nosso processo de evolução, ao nosso processo de crescimento espiritual, criando problemas e distúrbios mentais e emocionais que vão caminhando para situações cada vez mais delicadas. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Quando ele foi escrito, tinha livros e jornais sendo divulgados e difundidos largamente. Embora o acesso a eles era mais restrito, mas tinha-se, próximos de cada um, a possibilidade de ler ou um jornal ou um livro. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico, para o ambiente particular.
enquanto que poucos livros triunfam seu bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Aí é um detalhe interessante. Livros mais, vamos chamar de banal, aqueles livros que apenas para descontrair, tem logo um caminho mais largo, um tráfego mais largo e mais facilitado nas livrarias em geral. Mas aqueles que vão mostrar os problemas transcendentes da vida, os problemas mais elevados, aqueles que trazem para nós reflexões importantes, esses, se não tiver um financiador privado ou estatal, ele vai ter mais dificuldade de circular e de ser divulgado. Ou seja, a imprensa, que deveria trabalhar sempre para o bem, para o esclarecimento, em um dado momento começa a se perder ao longo da estrada, trazendo grandes complicações, trazendo problemas que redundam em sofrimento, em amargura para cada um. E aí, todos nós temos que fazer reflexões dos porquês de cada situação que vivenciamos. Isso é fórum íntimo de cada um. E a imprensa? Temos que saber discernir aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, comparar aquilo com os fatos, e os fatos têm que ser bem pesquisados, bem sondados, para termos uma visão mais sistêmica, ou seja, mais abrangente daquilo que está sendo falado para nós. 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Então, quando você vai criar uma teoria muito utópica, são os absurdos teóricos, em todos os sentidos da vida. Religioso, político, social, industrial, econômico. Sempre vai ter aquela parte utópica, e aí dentro daquela utopia você tem que absorver, abstrair aquilo que é concreto, aquilo que pode ser aplicado, aquilo que tem aplicabilidade dentro da nossa sociedade. Todo o extremismo, tanto para a direita quanto para a esquerda, independente de ideologia política, assim, para qualquer um dos extremos, então qualquer extremismo para qualquer lado é ruim e negativo. Temos que convergir para o caminho do meio, para o ponto de equilíbrio entre uma teoria e outra, buscando o que tem de bom, de aplicável em cada uma delas, e isso constitui aquilo que Emmanuel vem falando para a gente em várias questões: sabedoria. E sabedoria para poucos. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocam o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutam a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Ter inteligência na Terra é muito perigoso. Se você não tiver consciência do Evangelho, ou se você não tiver consciência das leis divinas, é muito perigoso. Porque todos nós teremos que arcar com as nossas responsabilidades. Nós temos que pensar no futuro. No futuro que vai ser o dia de amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como na próxima existência no mundo espiritual e na próxima existência, na próxima reencarnação. É necessário pensarmos em tudo isso para podermos agir com responsabilidade, com sabedoria e com amor pelo aquilo que precisamos fazer. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914-1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, ou seja, 100 trilhões de francos. Salientando-se que, com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haverem expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Então, se usasse 1%, centésima parte, 1%, dos 100 mil trilhões, quer dizer, 1 trilhão, teriam varrido a sífilis, sendo que a sífilis é responsável pela falta de bom senso, pela arrogância, pela prepotência, pelas atitudes extravagantes, sem o senso de responsabilidade ou de consequência dos seus atos.
Se tirasse a sífilis, o mundo entraria num processo mais harmônico, de mais paz, de mais harmonia, de mais crescimento moral e, por conseguinte, intelectual. Se gastou-se 100 trilhões de francos na Primeira Guerra Mundial, uma desgraça muito maior veio 20 anos depois com a Segunda Guerra Mundial. Pobre humanidade. Pobre Europa, que cavou o sepulcro com suas próprias mãos, com suas próprias ações, com a sua própria intelectualidade racional. 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada, em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em aproveitamento real da coletividade. Então, pensemos sempre que tudo que nós vamos fazer tem que ter um desenvolvimento, um aproveito real para a coletividade. Se aquilo que nós estamos fazendo só beneficia a nós mesmos, sem beneficiar a coletividade, nós estamos no caminho contrário aos princípios do Evangelho. E se nós estivermos agindo dentro dos preceitos para o proveito da coletividade, para beneficiar a coletividade, estamos no caminho condizente com os preceitos do Evangelho, tanto de Jesus quanto de Buda ou de qualquer outro missionário do bem, que é ajudarmos-nos mutuamente para o objetivo superior de iluminação espiritual, de desenvolvimento da consciência e de entendimento das realidades transcendentes da vida. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. E aí, nós temos que ter muito cuidado. Estudar o Evangelho é um momento de conscientizar a consciência. Essa frase do nosso mentor e irmão Yaakov traz para nós muitas reflexões. E neste parágrafo, principalmente, porque o dinheiro, o poder, a fama, traz para cada um que chegam a esse patamar um porfiado e difícil autocontrole. Um difícil método de enxergar o mundo com amor, se não é ensinado o amor, se não é ensinado a compaixão. Então nós começamos a ficar alheios ao sofrimento do outro e querer mais poder, mais fama, mais dinheiro. E assim também o aspecto intelectual. Quanto mais intelectualizado e sem essa visão evangélica da vida, e quando a gente fala evangélico, é o evangelho do Cristo, de Buda e dos grandes missionários do bem que estiveram na Terra, ou seja, todos os ensinamentos sagrados, com a sua essência voltando, falando ao coração do homem para ter mais compaixão, mais solidariedade, mais responsabilidade pelos seus atos dentro da coletividade. Se fugirmos desse princípio, acabamos por obscurecer a nossa visão de espírito eterno e criando brechas terríveis na alma para lastimáveis ações e mais dolorosas provas e expiações para o futuro que nos aguarda, para o futuro que nos espera. Precisamos então aprender a desenvolver sentimentos, a desenvolver ideais, a construir o bem necessário ao nosso processo evolutivo, ao nosso processo de crescimento. 209. O escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? O livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem-intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e elevada retribuição das leis divinas na sua atividade. Então, se você escreve um livro que é para edificar, que é para ajudar, como citamos, a totalidade e a ordem implicada de David Bohm, que foi mostrando todas as implicações da física quântica, mostrando no final que nós temos que entender a consciência.
Isso para ele é uma grande semeadura para o porvir, porque mostrou para nós que existe uma força maior que gerencia as vidas, que gerencia o universo. Mas se você escreve um livro que não tem esse cunho, aí é como se você estivesse jogando caco de vidros e espinhos no caminho que você terá que passar descalço. Irá se ferir. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. Então, se você escreve coisas vulgares, vai atrair coisas vulgares. Já tivemos a oportunidade de dialogar com grandes escritores que suas obras foram largamente lidas, largamente estudadas, divulgadas, criou-se séries de televisão com elas, e eles têm uma dor no coração. Porque a insignificância, a vulgaridade foram semeados. E até mesmo ideias mais perniciosas, que estavam nas entrelinhas e alguém pensou e colocou como destaque aquilo que deveria ser apagado. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando a responsabilidade pelas quais responderá um dia, quando houver despido da indumentária do mundo, para comparecer ante as verdades do infinito. Pobres almas! Lembrai-vos, humanidade, tendes um espírito, esse espírito prestará contas a Deus, porque a centelha divina está na consciência de cada um de nós. E um dia, essa consciência despertará para a plenitude da vida, reverá cada um de seus atos, reverá cada uma das suas atitudes. E enquanto não fizer despertar os bons sentimentos, os bons ideais, ficarão presos no lamaçal das inconsequências dos seus atos, sendo ferido pelos espinhos que vós mesmos semeastes, tendo a alma dilacerada pelos cacos de vidros que deixou ao longo do caminho, até que a sua consciência se busque um patamar de equilíbrio dessas situações, dessas reações negativas. E muitas das vezes terá de ir para planetas mais imperfeitos, mais infelizes do que a própria Terra. Procuremos, pois, desenvolver a semeadura do bem, a semeadura da luz, das coisas boas que edificam a nossa alma eternamente para o bem. 210. Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão de seus deveres espirituais? Aí Emmanuel tem muita sutileza e muita sabedoria ao responder. Os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejam cooperar sinceramente nos seus esforços. Então nós temos que procurar fazer o nosso trabalho, trabalhar o nosso íntimo pelas realizações do bem, mas deixe que o outro esteja na sua função fazendo o seu trabalho. Mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo, porque estamos ainda com os deveres, com o dever essencial, que é a edificação de nós mesmos. Então nós não devemos ir lá provocar o outro. Se procurar, a gente ajuda. Se não procurar, a gente deixa. Aí você vai falar assim, mas Gelson, você está gravando e postando na internet esses ensinamentos. Não estou mandando ninguém procurar. Estou divulgando. Se alguém procurar, ele vai estudar. Se ele tiver dúvida, ele vai nos procurar. E cada um vai absorver a parcela, o quinhão que lhe é necessário, que lhe é proporcional ao seu grau de entendimento e de percepção daquele momento. Alguns despertarão para a luz, outros ficarão enfurecidos com a luz. Cada um segue o seu caminho e arca com a sua responsabilidade. Lembrando que, no tópico anterior,
Emmanuel nos mostrou aqui que nós podemos estar semeando espinhos. Então, vamos procurar semear a luz. Se alguém procurar a luz, que receba a luz. No labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade na Terra está em Jesus Cristo. Mas lembrando que Jesus trabalhou intimamente com aqueles que estavam próximos a ti, que estavam dispostos a ouvi-los a palavra, e os poderosos do mundo ficaram muito incomodados. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Alma alguma deverá procurá-la, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Então, cada um de nós vamos fazendo a nossa parte, vamos levando o nosso conhecimento, vamos passando as nossas possibilidades. E cada um vai receber aquilo que faz jus, aquilo que tem de receber dentro dos processos de elaboração do sentimento, de elaboração da paz, que devem triunfar em todos os corações. Trabalhemos, pois, por construir o bem, por edificar a luz, por edificar o amor. E construiremos e conseguiremos a felicidade necessária ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. Com seu órgão no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados homens para consolar e instruir as criaturas, compreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar espontaneamente, na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação. Então, as autoridades, os grandes intelectuais, se querem informação, se querem se esclarecer, que venham eles até a fonte, até os livros, até os vídeos. E cada um de nós estamos fazendo a nossa parte. Não impondo a ninguém, mas expondo a doutrina espírita para quem queira aprender, para quem quer adquirir esses conhecimentos. Ide e pregai, disse Jesus. Ele não disse, ide e imponha a minha verdade nos corações humanos. Ide e pregai. Quem quiser ouvir, ouça. Por isso ele deixou também claro, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. A semente foi jogada em vários terrenos diferentes, e cada uma produziu segundo as suas possibilidades, segundo as características íntimas de cada terreno em que a semente caiu. E assim, nós vamos caminhando ao longo da nossa existência para conseguirmos desenvolver o sentimento de amor, desenvolver o sentimento de paz. E muitas das vezes estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar fazendo. Mas estamos fazendo aquilo que estamos dando conta no momento, esperando que a misericórdia divina nos dê as bênçãos de valorizar aquilo que já estamos fazendo. O trabalho é grande e muitas das vezes árduo. E todos nós precisamos então elaborar nossos sentimentos, elaborar nossos ideais, para que a paz, a harmonia e a fraternidade brilhe sempre ao longo do nosso caminho. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos iluminando, nos abençoando, nos fortalecendo nos caminhos do bem, porque somente assim construiremos um mundo melhor para o nosso amanhã. Personalidade. 211. Como compreender a noção de personalidade? A compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra, sempre pronto a criticar os outros, no esquecimento da sua própria situação. Então, pessoas de personalidade normalmente é considerada aquelas críticas, arrogantes, prepotentes, que estão sempre prontas a atacar o outro, fazer críticas mordazes, sem se preocupar com as grandes condições, com as grandes situações que advêm de seu caminho, que advêm de sua existência. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Ter personalidade não é buscarmos falsos triunfos do mundo material, mas saber agir dentro do mundo material com sabedoria para conquistar o mundo material e o mundo espiritual. E aí tem que ser sabedoria para buscar equilíbrio das forças. Poucos se lembram
dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Porque, para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Então aqui nós vamos vendo que nós vamos ter que desenvolver a humildade, o respeito pelo outro, porque aí nós estaremos edificando verdadeiramente em nossas almas valores, tanto para o mundo material quanto para o mundo espiritual. Porque no momento que nós chegarmos no mundo espiritual, o que vai prevalecer é a nossa iluminação íntima, o que conquistamos intimamente, o que conquistamos de valores eternos para a nossa alma. Portanto, saibamos ser aqueles que cultivam os valores, que cultivam as realidades transcendentes da alma, que busquemos as expressões de amor e de paz. Porque num dado momento, todos iremos morrer. E nem todos gostam de ouvir isso, não saia do vídeo por causa disso. Então, ao chegar no plano espiritual, depararemos com a realidade transcendente da vida. E o íntimo de cada um vai ditar as normas da nossa existência. E temos um vídeo que chama o íntimo de cada um. 212. O homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre? O conceito de mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas depois da transição da morte. O que é medíocre? O que é um homem de personalidade? O que é um homem de sucesso? Do ponto de vista espiritual, é de um jeito. Do ponto de vista humano, mais materialista aqui na Terra, é de outro jeito. Aí no mundo costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulo de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais. Então, esse é o grande perigo que nós temos que deparar aqui na nossa existência, o grande perigo que nós vamos vivenciando aqui na Terra. Porque precisamos, então, aprender a valorizar o justo, valorizar o que é certo, o que é compatível com as nossas realidades transcendentes da vida. Aqui na Terra, então, muitas das vezes somos vistos pelas nossas conquistas materiais. Mas nós temos que aprender a viver aqui na Terra, certamente buscando as conquistas materiais, senão como ficará o mundo. Mas saber também que tem limites espirituais para tudo. E a nossa consciência dita o ritmo da nossa caminhada. Se você vai fazer um concurso para ter um emprego melhor, é justo. Mas também aumenta as suas responsabilidades. Se você tem um emprego melhor, melhor salário, mais responsabilidade, porque você vai ter um cargo que tem mais influência coletiva. E aí, todo o transcorrer da sua vida terá implicações para você e para o outro. Se você ganha mais, você vai ter mais conforto, claro. Mas também você tem mais possibilidade de ajudar a quem não tem. Por isso, temos que saber refletir muito sobre aquilo que nós agimos, como nós agimos. Porque enganar o público, usurpar o direito, enriquecer sem escrúpulo, não nos dá condições superiores no mundo espiritual. Continuemos. Exaltando-lhe os méritos individuais, com extravagâncias louvaninheiras, muito falais em mediocridade, em rebanho, em rotina, em personalidade superior. Mas o que entendemos por isso? Para nós, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados no extenso rebanho das atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes do espírito do intelectual que gesticula desesperado em uma tribuna, sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem a preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. O que é mais importante, então, para a espiritualidade?
Aquele pai de família que está ali laborando, trabalhando no dia a dia para educar os filhos, para mantê-los em ordem, para mantê-los em entendimento superior? Ou aquela pessoa que extravasa suas emoções e seus sentimentos em atitudes não muito louváveis? Aprendamos, pois, e reflitamos, pois, em como direcionamos a nossa existência, como direcionamos a nossa vida. Procuremos fazer o melhor possível para nos educarmos, para estabelecermos metas e elaborações que realmente fortifiquem e fortaleçam nossos sentimentos. Somente assim, construiremos a verdadeira paz, o verdadeiro sentimento de amor, a verdadeira construção edificante do bem eterno. Trabalhar intimamente para fazermos o bem, para fazermos o melhor, é fundamental. Mas somente construiremos um mundo melhor se soubermos colocar lado a lado o material e o espiritual, ponderando sempre o melhor caminho para não prejudicar o próximo. O melhor caminho para crescermos, mas ajudarmos outros também a crescer. E assim, estaremos construindo um mundo melhor, onde a paz e a harmonia estabelecerão métodos e conceitos para as realizações eternas do porvir. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, no amanho da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus que o artista de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina das suas leis. Reflitamos, meus irmãos, minhas irmãs. Como estamos nos portando dentro dos aspectos da vida? Como estamos construindo a nossa marcha e o que estamos elaborando ao longo da nossa caminhada? É um momento sério que estamos vivenciando aqui na Terra. E aquele trabalhador rural que está lá preparando a terra, preparando o alimento de cada dia para nós, tem muito mais valor aos olhos de Deus do que aqueles que, por inteligência viciada, seja um artista, seja um político, seja algum acadêmico de concursos superiores, doutorados, mestrado, etc., mas que procuram criar tumultos dentro das leis que estabelecem as regras da vida, as leis divinas. Ou olhemos para dentro de nós mesmos e observemos como estamos agindo dentro desses princípios estabelecidos pelas leis de amor, de solidariedade e de compaixão. Vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores do sentimento, em sua essência sublime, compreendendo-se, afinal, que o homem medíocre não é o trabalhador das lides terrestres, é amoroso em suas realizações do lar e do sagrado cumprimento dos seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. E aqui o Emmanuel coloca uma coisa muito importante para nós. Aquele trabalhador simples, braçal, que está lá produzindo o nosso alimento, e está se referindo aqui ao alimento, mas tem aquele que produz a enxada, tem aquele que produz o carro, a peça do carro. Aqueles ali estão tendo muito mais valor do que as grandes inteligências que não valorizam o patrimônio humano. Ele nos lembra mais que esses trabalhadores simples e humildes, que muitas das vezes achamos medíocres, eles criam toda o alicerce, toda a base para a maravilhosa estrutura do patrimônio que o mundo possui hoje. Então, são um conjunto de valores. Se você está trabalhando na base, no alicerce das grandes realizações humanas, no futuro você receberá as bênçãos de estar gerenciando essas organizações. Porque a justiça divina é justa. À medida que você aprimora seu espírito no labor de cada dia, nas coisas mais simples, lá na frente, você será colocado em condições de gerenciar essas coisas simples que você ajudou a elaborar ao longo do tempo. Maravilhosa doutrina espírita que nos esclarece a transcendência da vida e as conquistas espirituais como muito mais importantes do que os labores materiais de cada dia. 213. Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal? E a lição 110 do livro
pão nosso, reporta simplesmente ao magnetismo pessoal. Vamos dar uma lida nela? Então, vocês me dão licença para fazer essa leitura aqui? 110. Emmanuel assim comenta: magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Então, se referindo a Jesus, que a multidão procurava sempre por Jesus porque queria ser curado, queria ser tratado. Na atualidade, observamos toda uma plede de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. Em sua expressão substancialmente divina, as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanava irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produziu o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena das potencialidades psíquicas, é razoável. Aproveites a experiência dos que os orientadores terrestres oferecem, neste sentido, mas não te esqueças dos exemplos de vida e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influências legítimas na Terra, santifica-se pela influência do céu. Então ele nos traz aqui que nós temos que ver que o exemplo de Jesus é aquele que desenvolveu um grande potencial de amor. E por ter um grande potencial de amor, tinha também um potencial e potente magnetismo para curar, para amenizar as dores, para reedificar aquelas almas para o bom caminho. Vejamos aqui a resposta de Emmanuel. Esta preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizá-la tão só com a experiência de leitura de livros pertinentes ao assunto. A leitura vai enriquecer seus conhecimentos, vai fazer com que você repense sua vida, seus caminhos, mas exemplificar a sua vida, ou melhor, seguir a sua vida nos passos de acordo com o exemplo deixado por Jesus, com os ensinamentos deixados por Jesus, vai ser aquele que vai te fortalecer a alma, fortalecer os sentimentos em amor, em gratidão, para estar diante daqueles que carecem desse magnetismo, dessa paz. Não são poucos os que buscam essa literatura, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. Todavia, o que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Precisamos desenvolver os nossos sentimentos. Precisamos desenvolver a nossa compaixão, a nossa empatia com o sofrimento do outro. Compreender o outro. Para melhor transformarmos o nosso coração, para melhor agirmos na edificação do amor, da paz e da fraternidade. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esqueça a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais. Evolvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer e, nesse bom trabalho, a alma se ilumina, naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. Conforme falamos anteriormente, o livro vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer bases de reflexão, mas somente uma operação mecânica não resolve. Temos que edificar amor.
temos que desenvolver a atenção e os bons pensamentos, os bons sentimentos, para que o nosso mundo interior se transforme, passe a exalar um melhor magnetismo de amor, melhores sentimentos. No nosso livro Conteúdos Transcendentes tem lá um capítulo, o que você exala, o que você derrama pelos caminhos por onde passa. E somente assim, saberemos fazer uma comparação daquilo que nós estamos edificando, daquilo que nós estamos elaborando nas construções de uma manhã de luz, de esplendor e de fraternidade. 214. Como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Existe um talismã para a felicidade pessoal? Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações, como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Então, tem pessoas que precisam de ter um símbolo qualquer para eles se sentirem valorizados, para eles se sentirem fortes, ativos. Assim como tem determinados crentes que necessitam estar diante da sua igreja, estar diante de uma imagem, para sentirem força nas suas orações. Ficam certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Eis o talismã divino que nos conduzirá à felicidade, à perfeição e às grandes conquistas. A aperfeiçoar nosso coração para os bons sentimentos, para os bons ideais. 215. Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Aí a gente fala assim, nossa, isso é uma pessoa de sorte, né? No livro A Vingança de um Judeu, mostra que aquele espírito, reencarnado, passando por várias situações, infligindo sofrimento ao povo que ele detestava, que eram os judeus, ele era um judeu reencarnado entre os não-judeus, para ele aprender a sublimar seus sentimentos e ajudar os judeus. Então nós temos que entender que, e ele era uma pessoa de sorte, ele ganhava dinheiro fácil, ele tinha grandes conquistas. Mas a vaidade o fez esquecer das suas responsabilidades. Por isso temos que refletir muito no que Emmanuel fala aqui. Aquilo que convencionastes apelidar de sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de administrar a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um compromisso. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida. Conforme nós estamos vendo aqui, aquilo que nós chamamos de sorte está dentro do plano traçado no plano espiritual para que aquela pessoa consiga os seus recursos financeiros, os seus recursos materiais, para ele fazer o bem que ele tem que fazer. Então, vejamos. Exigindo muita compreensão da criatura que a recebe. No que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Então, se você tem aquele patrimônio, você tem aquelas possibilidades, você tem aquelas realizações, você tem que ter todos os cuidados para não cair em caminhos tortuosos de sofrimento, de angústia, visando a sua reparação, visando o seu crescimento, visando o seu aprimoramento. 216. O amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso, quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. Contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções. Quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual, e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Então, quando as pessoas falam com a pessoa de caráter, de brio, normalmente são pessoas muito arrogantes. E quando a pessoa
é uma pessoa rica, fala assim, fulano é muito sistemático. Enquanto uma pessoa mais pobre fala, fulano é muito ignorante. Então, a nossa sociedade tem padrões e que ela age naturalmente de forma discriminatória, sem a perceber. Não devemos desenvolver os sentimentos que elevem a nossa alma, que façam com que cresçamos. E não acharmos que tudo isso vai ser um mecanismo para demonstrações de sentimentos outros, contrários ao altruísmo do Evangelho. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho. Porquanto, o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Todas as situações exigem de nós sabedoria, uma postura firme diante das convicções do Evangelho para sabermos proceder de forma condigna, justa e equilibrada. Isso constitui-se sabedoria. E sabedoria nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa existência. 217. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Então, logicamente que nós queremos uma fórmula mágica. E vamos ver então o que o Emmanuel tem para nos dizer. Como vamos fugir das tentações? A maneira mais simples é o de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica em consciência própria, procedendo para com outrem da mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Cada um de nós temos uma conduta, temos um padrão de raciocínio, de ações e de atitudes. Procuremos, pois, desenvolver esses sentimentos, desenvolver esses ideais e procurar construir uma base de sentimentos, uma base de forças para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Certamente que encontraremos muitas barreiras, muitas dificuldades, porque muitas das vezes não temos uma autocrítica necessária e suficiente para enxergarmos-nos, principalmente aquelas pessoas que o miasma predominante é o luitismo. Por isso, temos que procurar ajuda, muitas das vezes, em profissionais ou em amigos que possam nos dar um toque, nos dar aquele toque mesmo de alerta. Esse caminho aqui está meio ruim, vamos fazer esse. Ou então, vamos encontrá-lo nas situações mais adversas da vida, pelo aquele momento chamado dor, onde pessoas com o mesmo nível de brutalidade que nossa nos dão uma resposta naquele tom que nós estamos acostumados a dar. Ou, às vezes, com atitude bem mais mordaz, bem mais ferina. E aí, nós vamos tomando consciência do nosso conjunto de ações, de atitudes, para melhor buscarmos o restabelecimento íntimo, o restabelecimento de nosso ideal de amor e de paz. E assim, chegamos ao fim de mais esse capítulo. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, para os grandes empreendimentos da vida, para os grandes empreendimentos do Espírito imortal. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco.